números, a grande mídia mostrou para nós que os números das mortes no Brasil ultrapassaram a Itália. Infelizmente, alguns anúncios foram como se nós tivéssemos marcado um gol. Mas essa avaliação, ela é correta, ela é justa, principalmente num momento em que a gente sabe que não é uma fake news, porque é um fato, né? Efetivamente, as mortes aqui no Brasil ultrapassaram o número de mortes na Itália. Mas essa informação, ela pode ter sido dada de forma tendenciosa ou não. Vamos fazer aí uma pequena análise com relação aos números. Muito bem. A Itália, ela é um país com uma área de mais ou menos 301 mil quilômetros quadrados, com 60 milhões de habitantes. Já o Brasil, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e 212 milhões de habitantes. É óbvio que não dá para fazer uma comparação entre um cenário de uma situação local do Brasil contra a da Itália. Porém, nós podemos pegar duas similaridades aí. Se pegarmos a população do estado de São Paulo, com os seus 45 milhões e 900 mil, somadas à população do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, com 16 milhões e 700 mil, nós vamos ter aproximadamente a população da Itália. Aí ficam São Paulo e Rio de Janeiro com 62 milhões de habitantes, com a Itália com 60 milhões. Na área dos dois estados, mesmo somando o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, nós vamos ter uma pequena ilha a mais aí para a Itália. A Itália hoje, atualmente, ela está com 234 mil casos do coronavírus e teve 33 mil mortes, 33.744 mortes. Isso dá, em morte por milhão, 563 mortes por milhão. O estado de São Paulo, com 129 mil casos na data de hoje e 8.500 mortes, está com 190 casos por milhão, ou seja, está muito abaixo da Itália. Já o estado do Rio, a situação é um pouco pior, com 60 mil casos, 60.932 casos e 6.300 mortes. Com a sua população de 16 milhões, o Rio já apresenta um número de 385 mortes por milhão, já aproximando-se aí, digamos, um pouco mais da metade da Itália. Porém, a somatória dos dois, de São Paulo e Rio de Janeiro, nos dá 238 mortes por milhão contra 563 da Itália, ou seja, o Brasil, nós estamos a 40% da Itália ainda, nos dois pontos de grande incidência do coronavírus. Na Itália também há uma diversidade, uma peculiaridade, porque a Itália ela é um país que está distribuída em 20 regiões. No norte da Itália são 8 regiões, e a região mais afetada foi a região da Lombardia, onde tem 2 províncias, e a cidade de Bérgamo foi aquela que apresentou um número absurdamente alto de coronavírus, onde nós vimos na televisão o próprio exército atuando para pegar os mortos nas residências. E foi uma situação localizada na Lombardia, principalmente. O sul da Itália, o negócio foi bem mais brando. Atualmente, a Itália está completamente aberta, os restaurantes já estão funcionando, tudo dentro, obviamente, de uma norma de conduta social, com as mesas 1,5 metro longe da outra. Só não na Europa, principalmente na Itália, só não estão abertos ainda para cinema e teatro. E essa situação nós esperamos que o Brasil não venha chegar perto aí dos números da Itália. Então, isso é que eu gostaria de chamar a atenção. Apesar dos números de mortos no Brasil ser maior do que a Itália, ainda ela está bem longe da condição de número de mortos por milhão. Por exemplo, a Espanha, que tem mais casos do que a Itália, com 240 mil mortos, 240 mil
casos, está com 27 mil mortos, mas pela população, que é muito similar ao estado de São Paulo, a Espanha já está com quase 600 mortos por milhão de habitantes, e São Paulo com 190, como eu disse. Os Estados Unidos é o país que está com o maior número de casos, com 1.923.000 e 110 mil mortes, e já alcança o número de 337 mortes por milhão, abaixo do estado do Rio de Janeiro. Então, o que nós temos que ver? Nosso país, o Brasil, é um país continental. Nós precisamos avaliar o nosso Brasil pelas suas peculiaridades. Por exemplo, a região sul do Brasil apresenta uma média de duas mortes por milhão de habitantes. Isso é excepcional. O Mato Grosso também está com números excepcionais. E para se ter uma ideia, dos 10 estados que mais estão colaborando aí com os casos de coronavírus, eles representam praticamente 80% das mortes. Então, isso significa que nós temos regiões no país, como a região sul, Mato Grosso, Goiás, o próprio com números de combate, Minas Gerais, com números de combate ao coronavírus excepcionais, que seriam, se fossem países, eles estariam sendo falados como se fossem a Suécia. Na verdade, estão aqui no Brasil. Então, nós precisamos aí valorizar. E outra questão que eu também gostaria de lembrar na região Nordeste, que, segundo a ciência, em razão do calor, deveria ser baixo o número de contaminação, está alto. O estado do Piauí tem se destacado aí bastante, com apenas 1,9 mortes por milhão. Então, nós vemos que até nas regiões que estão muito afetadas, existem regiões com baixo nível de afetados. Então, nós precisamos ver os números com uma forma clara e que expressem a realidade do nosso país e do combate do coronavírus aqui no Brasil.